A vida é movimento. Fluxos, ciclos e ritmos determinam a vida como ela acontece. Muito bem-vindos, aqui é o professor Valentim, sou naturólogo clínico e nesse vídeo iremos estudar um pouquinho como a vida ocorre. É interessante nós vermos que quanto tudo está em desenvolvimento, as árvores, os animais, nós estamos crescendo, e tudo está em desenvolvimento. E esse desenvolvimento envolve movimento. Então hoje nós vamos falar nesse vídeo um pouquinho sobre essa questão da vida em si. Como esses ciclos determinam que a nossa vida exista. Seguimos esse ritmo e temos que conhecer um pouco como esse ritmo nos determina a vida. Nós seguimos esse ritmo. Então, por que a nossa vida é assim? Porque existem ciclos e ritmos. E a vida é um fluxo, é um movimento. Eu tenho uma pequena colinha aqui para facilitar o nosso entendimento nesse vídeo. Então vamos lá. O Dr. Laer Ribeiro ele fala assim, que nós não estamos doentes. Nós estamos desnutridos, estamos desidratados, estamos desenergizados e estamos intoxicados. O que isso quer dizer exatamente? Isso quer dizer que nós poderíamos ter um desenvolvimento muito mais avançado, mas está faltando dentro de nós nutrição, está faltando água dentro de nós, está faltando energia dentro de nós, está faltando oxigênio dentro de nós e temos um acúmulo de toxina muito grande dentro da nossa pessoa, do nosso corpo, do nosso organismo. Isso tudo faz com que a vida não se desenvolva com todo o seu potencial, que os fluxos não ocorram como deveriam existir. Nós temos vários fluxos. Nós temos o fluxo do sangue, nós temos o fluxo da água, temos o fluxo do ar, temos o fluxo das energias. Isso tudo, quando não está ocorrendo, o que vai acontecer? No caso, se o sangue não, ele é fluídico, ele não é líquido, então nós temos uma pressão alta. Nosso sangue, principalmente no ser humano moderno, ele é muito grosso, muito denso, muito cheio de toxinas, de gorduras, e assim por diante, isso faz com que o sangue tenha dificuldade para passar pelas nossas veias e pelas nossas artérias. E dentro disso precisa se fazer uma maior pressão. Então a pressão alta nada mais é do que o fluxo do sangue não está ocorrendo com naturalidade. Nós não temos um sangue fluídico, mais líquido e elasticidade em nossas veias e artérias. Já quando nós não há o fluxo da água, a água é muito importante, principalmente seu fluxo. Nós somos provavelmente igual ao planeta. O planeta 2/3 do planeta é água. E nós temos uma média de 70% de água. Nós somos constituídos 70% de água. O que isso quer dizer? Que nós somos igual ao planeta. 2/3 também de nós é água. Então a água é um assunto de primeira qualidade. E ela tem que fluir e chegar a todos os lugares. Mas quando não há esse fluxo, o que vai acontecer? Há retenção de líquido. Hoje nós vemos boa parte das pessoas inchadona. Por quê? Não está havendo o fluxo da água. Também nós temos o ar. Quando nós temos a baixa oxigenação, nós não temos uma respiração correta. A humanidade moderna, devido a ter uma vida muito estática, ela acaba não tendo movimento, o pulmão não funciona bem, as vias respiratórias não funcionam bem e principalmente não temos uma boa eliminação de tudo, então junta-se muito muco e esses mucos impedem então de nós termos uma boa oxigenação no corpo. E o oxigênio é um dos fatores primordiais da vida. Podemos ficar talvez uns 2, 3 dias sem beber água, podemos ficar muitos dias sem comer, mas se ficarmos
sem oxigênio por 4 ou 5 minutos, acabamos morrendo. E hoje nós temos uma baixa quantidade de oxigênio dentro de nós. Então o que nós temos é chamado hipóxia. E que é? Temos um fluxo incorreto do ar, não está fluindo como deveria entrar, uma grande quantidade de ar, oxigenar todo o nosso corpo e uma grande quantidade de saída de gás carbônico. E nossas energias, hoje nós estamos muito tensos, muito densos, então a energia não flui. Muitas doenças nervosas, como estresse, tensão nervosa, assim por diante, são provocadas por nós não estar fluindo as nossas energias. Então nós temos um fluxo interrompido muitas vezes de energia, aquela dor, aquela tensão. Então quando se faz massagem na nossa costa, normalmente se observa que essa parte está muito tensa, as outras também, mas apenas um exemplo para nós entendermos essa questão do fluxo. Então a vida é movimento, é formado por fluxo e esses ciclos. Ciclos, tudo são ciclos que começam e terminam. Então nós vamos ver, por exemplo, somos regidos pelo ciclo da Lua. A Lua nos rege, que é um ciclo de 28 dias. E tem o seu ritmo. De 7 em 7 dias, aproximadamente, muda a Lua. Então é um ritmo, ciclos e ritmos. Então não dá para se fugir desses ciclos e muito menos fugir desses ritmos. Então, o que acontece? Nós vemos hoje que a nossa vida muitas vezes não está fluindo como nós queremos. Nós queremos fluir com mais agilidade, queremos ter um corpo forte, sadio, mas o que está impedindo isso são os nossos fluxos. E temos que, às vezes, no ritmo, não consegue acompanhar o ritmo. E mesmo a vida moderna, ela está muito exigente. Então nós temos vários ciclos se complementando e não damos conta disso. E muitas vezes aceleramos o ritmo e isso impede, não conseguimos cumprir tudo. E acabamos gerando tensão, estresse e assim por diante, e automaticamente desequilíbrios. E esses desequilíbrios são, como nós temos expressado, os causadores de doenças. Se queremos ter saúde, então temos que estar alerta aos nossos fluxos, aos ciclos, como cumprimos os ciclos e os ritmos. Às vezes queremos fazer tudo correndo, mas quando fazemos com muita rapidez, aumentamos o ciclo, ele se completa, o ritmo é acelerado, mas nós não vivenciamos aquela experiência que deveríamos vivenciar. Agora vamos falar um pouquinho, para entender um pouquinho melhor, sobre a digestão. Vamos dar um exemplo para entendermos isso melhor. A nossa digestão, ela começa com a entrada do alimento na nossa boca, a mastigação, a deglutição e assim por diante. Insalivação, deglutição, e a descida por todo o nosso sistema digestório. Como isso ocorre? Ela leva de 5 a 6 horas, uma alimentação normal. Agora, se ela estiver muito complexa, ela vai aumentar esse tempo. Mas aí nós vamos ver um ritmo e um ciclo. O ciclo completo começa dentro da nossa boca e até na saída no reto, quando nós vamos ao banheiro e eliminamos. Isso são ciclos e o ritmo de 5 a 6 horas. Mas não tem como muitas vezes acelerar, porque é um processo muito complexo, quebrar todos aqueles alimentos em partículas muito pequenas, e esses alimentos irão nos constituir depois. Nossas células vão usar isso para montar outras células, para se desenvolver e se multiplicarem. Então, a alimentação, ela segue o ciclo e o ritmo. Eu vou usar duas palavrinhas aqui diferentes, para nós entendermos o valor da alimentação em si. Existem alimentos que são ressonantes conosco. Aquelas pessoas que quiserem anotar, ressonantes conosco, que combinam conosco.
E existem aqueles alimentos que são dissonantes conosco. Os alimentos ressonantes são aqueles que combinam com nós. Todos nós vivemos nesse planeta, somos um. Não existe duas pessoas iguais dentro do nosso planeta. Nós somos unos. Isso significa que temos características próprias. E essas características, elas determinam tudo aquilo que nos é ressonante. Mas tem coisas que não são dissonantes, não combinam com nós. Então, eu gosto, por exemplo, de laranja. Outra pessoa não gosta de laranja. Eu sou vegetariano. Não, eu não. Eu não vivo sem carne. Eu posso dizer até que eu sou carnívoro. Cada um tem as suas características. Em todos os aspectos, cada um tem as suas características. Então, quando nós falamos que a vida é movimento, que existem fluxos, ciclos e ritmos, também determina vários outros fatores, determinam a nossa vida. Então, a nossa nutrição é um fator muito importante. Agora, como é que eu vou saber se aquele alimento ele é ressonante comigo ou se ele é dissonante? Então, quando nós fazemos uma refeição, os alimentos, quando comemos alimentos ressonantes, esses alimentos vão passar por um processo de quebra, que seria a digestão enzimática. Todo alimento ele tem enzimas, que são proteínas que ajudam a quebrar aqueles alimentos, além dos ácidos que o estômago vai liberar na hora da digestão. E esses alimentos, nós vamos perceber que eles são ressonantes conosco quando a digestão é uma digestão calma, tranquila, suave. Nós até sentimos bem naquela digestão. A gente sente até que, eu costumo dizer assim, a minha barriga está dando risada, está alegre, porque são alimentos que têm um fluxo de digestão normal, segue o seu ritmo, é um ciclo completo, perfeito. E chega na hora de fazer a eliminação, sai tudo e não é fedido, não é um sabor, um cheiro de apodrecido e coisas assim. Mas existem aqueles alimentos que não combinam conosco, são os dissonantes. Esses alimentos dissonantes, o nosso organismo não produz enzimas para fazer essa digestão. E o que vai acontecer? Não é possível fazer a digestão enzimática. Então aquele alimento cai no nosso estômago, pesa, a gente quer tomar café, quer comer doce, fica arrotando, não se sente bem com aquela alimentação, e às vezes até toma um antiácido, coisa assim. O que aconteceu naquele momento? Aconteceu que aqueles alimentos, havia naquela refeição, havia alguns alimentos que são dissonantes conosco. E aí não tem como quebrar. Então passa a haver uma digestão fermentativa. E essa digestão fermentativa, ela retira muito pouca energia de dentro de nós, de dentro dos alimentos. E isso, o que ocorre, nós vamos querer comer doce, querer comer açúcar, para que tenhamos uma energia imediata. Mas daí nós interrompemos aquele processo porque não demos o tempo necessário, o ciclo, para aquele ciclo se completasse, que seria 5 ou 6 horas. Por exemplo, nós comemos aquele alimento, nos sentimos bem, vamos lá tomar um café, ou comemos doce, ou um chocolate. O que acontece? Aquele ciclo é interrompido, aquele alimento passa, além de estar fermentado, ele acaba não tirando energia daquele alimento, e aquele ciclo ele é quebrado. E o organismo não consegue retirar os nutrientes. É por isso que nós estamos desnutridos, porque hoje pode-se dizer que o ser humano sofre de uma fome oculta. Nós comemos, mas não nos nutrimos, porque não respeitamos o ciclo da digestão. O ciclo da digestão, ela tem um ritmo de 5 a 6 horas. Então, como é que seria uma digestão? Nós pegarmos, comermos e deixarmos 6 horas
sem ingerir outro tipo de alimento, a não ser água. Água, simplesmente água, nos intervalos. Aí sim vai haver um ciclo completo. Então é por isso que a humanidade em si dividiu a sua alimentação em 3 fases. Manhã, o café da manhã, o de jejum, o almoço e janta. Quando nós fazemos corretamente, seguimos direitinho isso, então há um fluxo normal, é um fluxo correto. O ciclo ele é completo em 5, 6 horas. É o ritmo daquela alimentação. E a partir daí nós conseguimos então retirar, quebrar o alimento e absorver. Porque a digestão é um processo muito complexo. Nós deveríamos nos alimentar de alimentos in natura, ao natural, como fazem os animais. Mas o próprio processo de congelar, de industrializar, de conservar, colocar uma série de química nos alimentos, faz com que os alimentos fiquem de difícil digestão e que não haja enzimas para digerir aquele alimento, aquele caldo complexo. Tanto que hoje, se nós contarmos, ao fazer uma digestão, todos os tipos de alimentos que tem ali naquela digestão no prato. Tem arroz, feijão, carne, salada, uma verdura cozida ou algo mais. Ali, se nós formos ver, tem 20 tipos de alimentos. E existe uma coisa que se chama combinação de alimentos. E essa combinação, determinados alimentos não combinam com outros alimentos. E alguns determinados alimentos combinam com o outro. E quando não há essa combinação correta, então o que nós fazemos? Ocorre? Nós não conseguimos fazer uma boa digestão enzimática. E passa a ser uma digestão fermentativa. Falando então sobre ressonância e dissonância, então nós podemos entender um pouco sobre os fundamentos da vida orgânica. A vida orgânica em si está fundamentada no centro instintivo, na homeostasia, que seria a normalidade funcional. Então, para que haja essa normalidade funcional, em termos de alimentos ressonantes, nós conseguimos fazer com que a vida se desenvolva de forma equilibrada e que as células em si passem a receber os seus nutrientes e elas possam produzir a energia celular. Porque a nossa vida está fundamentada na célula. Quando nós mantemos a célula bem nutrida, quando nós conseguimos então sair dessa fome oculta, fazer com que haja uma digestão enzimática correta, então a célula recebe os nutrientes e ela vai produzir energia. A vida é energia. Tanto que o exemplo já demos anteriormente, e quando uma pessoa tem um ataque cardíaco, uma parada cardíaca, vai lá e dá um choque nela. Por quê? Porque ela é energia. Então, com aquele choque, ela volta a funcionar a sua homeostasia e produzir as energias necessárias. Então, a célula produz energia. E essa célula necessita de oxigênio, porque se ela não receber oxigênio e ela não consegue produzir a energia circulante no nosso organismo, que é o trisfosfato de adenosina, ATP. Esse ATP é a energia circulante no nosso corpo e ele é produzido dentro da célula, através dos alimentos e do oxigênio. Então, nós temos que ter uma boa oxigenação para que produzirmos uma boa quantidade de energia e estarmos sempre cheios de vida. Então, aí entra que também nós precisamos de uma água de qualidade para que haja um fluxo. Sem o fluxo da água, não há como, o alimento ressecado. Nós vamos ver que o alimento na natureza em si, ele sempre é muito bem hidratado, ele contém muita água. Vamos ver,
um melão, um alface, uma laranja, ela contém 80 ou até mais do que 80% de água. E o nosso corpo, como sendo 70%, e necessita então da reposição de água de boa qualidade, para que aquela água que já foi usada, que está desgastada, seja eliminada e seja reposta uma água de boa qualidade. E para isso é necessário que esse fluxo, como nós vimos anteriormente, ele seja feito de entradas e saídas. Então, entrou o ar, oxigênio, tem que sair o gás carbônico, através da respiração. Entrou o alimento, tem que sair os resíduos, através do ato de defecar. Entrou óleos, tem que sair também pela pele. Então, são necessário tudo a um ciclo contínuo. E ele tem que ser mantido. E por isso que o fluxo mantém esse ciclo de entradas e saídas constante. Hoje nós vamos ver que há muitas pessoas que estão obesas, porque esse ciclo de entrada e saída não está ocorrendo. Um corpo normal, ele mantém um peso ideal, mas quando não há um fluxo correto, não respeitamos os ciclos e ritmos do nosso corpo, automaticamente nós vamos acumular, seja água, seja toxinas, seja em forma de gordura. A gordura nada mais é uma forma de o excesso ser guardado, não está precisando daquilo e precisa se guardar aquilo. Então, quando nós buscamos a dinâmica da restauração orgânica, temos que ser bem claro que temos que restaurar o fluxo dentro de nós, o fluxo da água, da alimentação, do ar e das nossas energias. Tudo tem que estar fluindo corretamente. Aí, a dinâmica da restauração, que o nosso corpo ele sofre desgastes no dia a dia. Temos a noite e à noite temos vários ciclos de sono para que haja a restauração do nosso organismo. E para isso nós temos que entender que o nosso corpo ele é uno. Nós não somos um fígado, nós não somos um coração, nós não somos um cérebro. Nossa parte orgânica é feita por células, tecidos, órgãos, sistemas e o nosso organismo. É uma plataforma holística, ou seja, completa. Então, quando nós fizermos qualquer tipo de tratamento terapêutico, nós temos que ver enxergar esse corpo como um todo, em que são milhares de funções interligadas e que se complementam. Então, são órgãos, sistemas que trabalham de uma forma integral. Então, não é possível, eu estou com um problema no coração. Não é possível só tratar o coração. O coração estar com algum problema de saúde é apenas um sinal e um sintoma. Mas a causa vai ser a falta de oxigênio, uma má nutrição, o não circular da energia, o excesso de toxinas que estamos presos dentro de nós. Então, é necessário que esteja todos os ciclos sendo, os fluxos estejam constantes, seguindo os ciclos e ritmos normais do nosso corpo, de acordo com que nós fomos programados. E aí nós vamos então poder ir recuperando a nossa vida. A vida sendo um aspecto até mais amplo. Por quê? Porque a vida em si, ela não é só a parte física, só orgânica. Nós temos uma parte intelectual, temos uma parte emocional e temos a nossa parte espiritual também. E esse holismo, ele engloba tudo isso. Então, para recuperar a vida em si, o que é necessário? É necessário que a parte orgânica esteja funcionando bem, que ela vai afetar as demais partes, e as demais partes também vão afetar a parte orgânica. Se estamos tristes, todo o nosso corpo está triste. Se estamos alegres, todo o nosso corpo está alegre. E a alegria está relacionada com as emoções. Então, o que estamos referindo aqui? Então, para que a nossa vida seja e vai se recuperando, se não estamos satisfeitos, achamos que temos um potencial ainda em dificuldade de atingir o seu máximo,
seu ápice de desenvolvimento. Então necessitamos entender que a vida, que o fluxo não está funcionando bem, que nós não estamos respeitando os ciclos e os ritmos da nossa natureza orgânica, da nossa natureza emocional, da nossa natureza intelectual e também da nossa natureza espiritual. Então, as ações operacionais, como que isso tudo ocorre, já está definido dentro de nós, através desses ciclos e ritmos e o fluxo constante. Como nós vimos no início desse vídeo, a vida ela é movimento. Então agora, o que nós podemos entender disso? Que a naturologia clínica, entendemos um pouquinho melhor essa naturologia clínica para ver como recuperar a nossa saúde, não só melhorar a nossa saúde, manter a nossa saúde e ainda recuperar aqueles danos que já causamos a nós mesmos. Então, qual o propósito da naturologia clínica? A naturologia clínica tem como propósito prevenir e curar por meios e métodos naturais os problemas de saúde da vida humana. Temos que deixar sem qualquer sombra de dúvidas que a naturologia clínica é a verdadeira terapia naturista. Por quê? Porque ela é holística, ela envolve todo o ser humano como uno. E única em suas definições e não encontrada em nenhum outro campo de estudo, porque ela envolve o ser humano no seu todo, não só na sua parte física, não só na sua parte emocional, não só na sua parte intelectual ou mental, ou na sua parte espiritual. Ela envolve o ser humano no seu todo. Então, a naturologia clínica é uma proposta predominantemente preventiva e curativa. Então, ela é uma proposta, nós vamos ter um tratamento preventivo, uma boa alimentação, uma boa nutrição, que nós temos que respeitar os ciclos e ritmos da natureza. Nós vamos estar estabelecendo uma terapia preventiva e ela é curativa. Por que curativa? Porque ela vai direto na causa da doença. Se o fígado está doente, a causa é o quê? Um mau fluxo de nutrientes, um mau fluxo de água, um mau fluxo de energia e um excesso de toxinas acumulados. Então, daí nós, não para que esse fígado se recupere, não vai ser uma pílula mágica, não vai ser uma química poderosa que vai, não existe uma pílula mágica para curar aquele fígado. E sim, todo o corpo tem que se movimentar, todos produzindo hormônios e uma série de outros fatores para que aquele fígado passe a voltar ao seu processo de restauração e regeneração e ter a saúde do fígado restaurada. É importante nós sabermos que nosso corpo ele é muito complexo, que se estuda ele por milhões de pessoas há milhares de anos e ainda não compreendemos totalmente o funcionamento desse corpo. Então, a naturologia, ela trabalha com o quê? Que o corpo se autocura, ele se autorrestaura e a nossa função é apenas nos autocuidado, estarmos nos autocuidando, fornecendo aquilo que ele necessita e respeitando os seus ciclos e ritmos, no seu fluxo normal. Então, voltando aqui, a naturologia clínica é uma proposta predominantemente preventiva e curativa. São terapias preventivas e curativas, onde se busca o equilíbrio corpóreo, psíquico, social, por meio de estímulos naturais à vida humana, não invasivos, que almejam a auto-harmonização pela ampliação da consciência e de aconselhamento terapêutico. O que nós podemos, que está se expressando aqui? Que não vai haver corte, não vamos invadir nosso organismo com químicas, com
são elementos químicos desconhecidos para o nosso organismo, que provocam efeitos colaterais danosos. Se temos uma doença, vamos colocar químicas desconhecidas dentro do nosso organismo, vamos gerar outros tipos de doença. E não é esse o objetivo da naturologia clínica. Ela almeja a harmonização. O que é a harmonização? Os ciclos e ritmos estarem funcionando normalmente e os fluxos estarem todos funcionando corretamente. Nada estar entupido, nada estar parado, não ter prisão de ventre e coisas assim. E o que é essa ampliação de consciência? É quando nós deixamos claro que antes de qualquer início de qualquer tratamento através da natologia clínica, nós passamos por um processo de autoeducação ou um processo educativo. Normalmente, um naturologista, ele vai ter no seu atendimento terapêutico, ele vai ter uma parte educativa para a pessoa entender o mínimo possível de como vai atuar aquela terapia que ele está recebendo, para que ele possa entender que aquilo vai provocar o retorno dos ciclos e ritmos num fluxo normal. E a partir daí, a sua saúde vai ser restaurada. Por quê? Porque ele tem clareza mental de que como funciona, seja uma hidroterapia, seja um aconselhamento alimentar, que é a tofoterapia, assim por diante. Então esse é o propósito da natologia clínica. Lentamente a pessoa ir recuperando a sua saúde. Não é algo que muitas vezes vai levar, dependendo de cada pessoa, depende de cada organismo e dos danos que já a pessoa causou ao seu organismo. Mas a partir de uma primeira refeição de alimentos totalmente ressonante com ele, começa então já um processo de restauração. É uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, que inicialmente essa mudança ela é lenta e gradual, mas que pode até às vezes causar algum desconforto, mas em poucos dias já começa a sentir a pessoa uma reenergização muito grande, ela começa a sentir cheio de energia. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui agora, para não ficar muito longo. Convido a todos para assistir os próximos vídeos e também peço que dê o seu like e também se cadastre no canal e que também ative o sininho para receber novos vídeos, a mensagem de novos vídeos quando eles forem gravados. E a partir daí, todos nós vamos formando um mapa mental mais amplo para podermos, se um dia quisermos aplicarmos isso na nossa vida e ir recuperando a nossa saúde, mantendo ela e ter uma vida mais agradável, se sentir melhor consigo mesmo. Então agradeço a todos e até o próximo vídeo.